Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Flamengo veta saída imediata de Everton Araújo após descartar oferta da Europa. Flamengo decide que não vai vender Everton Araújo em 2025. O Flamengo segue sua jornada no Campeonato Carioca com a missão de alavancar sua situação na tabela da competição, já que o rubro-negro ainda patina na competição estadual, com apenas 2 vitórias em 5 rodadas, ocupando a 5ª colocação. Entretanto, o Mengão também está de olho nas situações da atual janela de negociações e se movimenta para se reforçar, bem como, também, monitora a situação de atletas do elenco que despertam interesse em equipes pelo mundo e podem deixar o ninho do urubu. Contudo, neste contexto, o Fla agilizou a chegada do meia Jorginho, que está prestes a ser anunciado. Sobre as saídas, o mais querido pode perder Lohan, que está no radar do CSKA, da Rússia. Entretanto, uma possível negociação envolvendo o volante Everton Araújo pairou com força no final do ano passado, com sondagens e até mesmo ofertas chegando em mãos da direção do clube. Todavia, após estudar cada caso, o clube tomou uma decisão. Por que o Mengão não quer vender o cria do ninho do urubu? Segundo o comunicador paparazzo rubro-negro, a não se empolgou com os valores e a comissão técnica passou a conta com o atleta para a atual temporada. O Volta Redonda, que tem uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, acompanha de perto a situação. O Flamengo renovou o contrato do jovem Everton Araújo em dezembro de 2024. O novo vínculo é válido até o final de 2028. Na última temporada, ele foi acionado em 27 partidas, sendo que em 9 delas com Felipe Luiz, em 8 foi titular. Foram 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Quando o mais querido volta aos gramados pelo Cariocão. O rubro-negro volta aos gramados na próxima quinta-feira, 30, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, quando vai encarar o Sampaio Corrêa, em partida que será disputada no Maracanã. Lohan treina com base do Flamengo para Libertadores Sub-20 enquanto espera acordo com CSKA. Fora dos planos. Lohan já está totalmente fora dos planos do elenco profissional do Flamengo e viu o time carioca abrir conversas com o CSKA Moscou, da Rússia, para negociá-lo ainda na atual janela de transferências. Porém, ainda sem acordo com os russos, o jovem jogador de 18 anos não foi integrado ao elenco comandado por Felipe Luiz. Assim, nesta terça-feira 29, o jogador começou a treinar com o Sub-20 para a Libertadores da categoria. O atacante se juntou aos jogadores comandados por Kleber dos Santos e começou a preparação para disputar a competição continental. A Libertadores Sub-20 começa no dia 1º de março, sendo realizada no Paraguai. Outra competição da categoria será a Copa Rio. Flamengo quase liberou Lohan. Lohan só não esteve na barca de jogadores Libertadores publicamente pelo Flamengo incluída no planejamento da comissão técnica e da direção, pois o atacante ainda possui idade para atuar no Sub-20. Na última semana, o Mengão afastou Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington, liberando os jogadores para procurarem outros times. Lohan começou os treinamentos na base, mas isso não impede que eventualmente apareça em atividades do profissional. Há algumas semanas, o Flamengo conversou com o CSKA para vender o jovem atacante. Os russos ofereceram inicialmente 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. Mas após a recusa, a oferta subiu para 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Porém, o Flamengo pede 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. A forma de pagamento também se tornou uma questão durante as conversas. Há algumas semanas, o Flamengo conversou com o CSKA para vender o jovem atacante. Os russos ofereceram inicialmente 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. Mas após a recusa, a oferta subiu para 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Porém, o Flamengo pede 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. A forma de pagamento também se tornou uma questão durante as conversas. Já pensou Neymar no Flamengo? Apesar das movimentações que ocorreram e vêm ocorrendo no mercado para a temporada, a não contratação de Neymar acabou frustrando alguns torcedores do Flamengo. Com a rescisão com o Al Hilal, é questão de tempo para que o craque seja anunciado no Santos. Com informações exclusivas do Bolavik Brasil, isso não é uma questão que vem incomodando Luiz Eduardo Batista, o BAP, já que o clube buscou formas para tê-lo no elenco, mas não iria extrapolar o orçamento para que isso ocorresse. Além dos altos valores que envolviam a negociação para ter o craque na Gávea,
Outro motivo que fez o clube recuar e não realizar uma proposta oficial é porque José Botto quer trabalhar com outro perfil de jogador. Renato Gaúcho aceita a proposta e deve ser rival do Flamengo na temporada 2025. Movimentações que vêm ocorrendo na temporada. Flamengo vem atuando de forma contundente no mercado, onde busca a qualificação da equipe para o decorrer da temporada. Por conta disso, já acertou a contratação de Juninho, que chega para suprir a ausência da saída de Gabigol e lesão de Pedro. Além dele, a equipe se aproxima de um acordo com Danilo, que rescindiu com a Juventus, e chega para atuar no rubro-negro. Apesar de ser um lateral, a profissional chega para atuar como zagueiro, ocupando a lacuna deixada por Davi Luiz e Fabrício Bruno. Em contraponto, José Botto e Mbappé desistiram de buscar a contratação de Neymar, que rescindiu com o Al Hilal e está próximo de um acordo com o Santos. Isso porque o jogador estaria fora dos padrões do que a equipe busca, além dos valores serem acima do esperado. Isso porque com Renato Gaúcho está próximo de um acordo com o Cruzeiro. Se isso se concretizar, o profissional será o terceiro no clube com passagem pela equipe carioca. Movimentações expostas na temporada. Isso porque além de Renato Gaúcho, a equipe mineira conta com Fabrício Bruno e o ídolo da nação, Gabigol. Vale destacar que o treinador teve uma passagem sem títulos pela equipe carioca. Entretanto, conseguiu recuperar o futebol de alguns jogadores que estavam em baixa. Por conta disso, existe uma expectativa para que ele consiga extrair o melhor desse elenco que conta com nomes badalados. Flamengo divulga programação para a semana com volta ao Maracanã e clássico na Supercopa. Semana importante para o Mengão. O Flamengo tem uma agenda intensa pela frente, com 2 jogos cruciais no Campeonato Carioca e na Supercopa do Brasil. Após a vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda, o Mengão já se prepara para mais desafios no meio da semana. Depois do triunfo em Brasília, o elenco rubro-negro teve um merecido descanso. A segunda-feira 27 foi destinada à folga para os jogadores, que aproveitaram o dia para se recuperar antes da intensa semana de jogos. Com direito à estreia no Maracanã em 2025 e um clássico contra o Botafogo pela Supercopa, a semana promete ser decisiva para a equipe carioca. Agenda do Flamengo. O time comandado por Felipe Luiz começou a semana com folga como mencionado antes. Mas a partir desta terça os treinos voltam à carga para a preparação do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela 6ª rodada do Carioca. Essa será a primeira partida do Mengão no Maracanã após o período de reparos no gramado. A equipe vai para o estádio com a confiança de que a casa estará pronta para receber o rubro-negro e o apoio da torcida. Depois de encarar o Sampaio na quinta-feira 30, a Fla foca totalmente na Supercopa. Na sexta-feira 31, o time segue para Belém onde no sábado 1º faz o treino final no estádio Bainão, visando o grande duelo contra o Botafogo, no domingo 02 às 16 horas de Brasília valendo o título. Programação completa. Item segunda 27 folga. Item terça 28, treino no CT Ninho do Urubu. Item quarta 29, treino no Ninho do Urubu. Item quinta 30 Flamengo x Sampaio Corrêa, Campeonato Carioca. Item sexta 31, treino e viagem para Belém. Item sábado 01, treino no estádio Bainão. Item domingo 02, Botafogo x Flamengo, Supercopa do Brasil. Com uma agenda tão cheia, o Flamengo se prepara para dias de muito trabalho, dedicação e, claro, grandes emoções. Vamos acompanhar tudo de perto. Casemiro no Flamengo é aprovado pela nação nas redes sociais, maior volante de todos os tempos. Torcida pede. O Flamengo segue em negociação com Jorginho, do Arsenal. As conversas estão avançadas e o jogador pode realmente ser contratado ainda nesta janela de transferências. Tudo depende, claro, da decisão do Arsenal, que ainda precisa contratar um jogador para a posição. Jorginho quer vestir o manto sagrado, mas prega muito respeito pelo clube inglês e não pretende forçar uma saída. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores flamenguistas iniciaram uma espécie de campanha pedindo a contratação de um outro volante, Casemiro, que está sem espaço e de saída do Manchester United. Campanha por Casemiro. Um torcedor flamenguista pediu para o José Botto, novo homem forte do futebol flamenguista, ficar atento nessa situação do Casemiro. Espero que nosso querido Botto esteja atento à situação deste aqui, disse. O outro seguiu na mesma linha, milhões de vezes Casemiro. Aqui ele viraria o maior volante de todos os tempos do Flamengo, cravou. A nação quer o volante. Mais um rubro-negro pede a contratação do volante ex-Real Madrid. Pessoal subestima muito o Casemiro. Esse é o tipo de pergunta que só existe no bairro. Casemiro é um dos melhores volantes do mundo da última década.
Não tem comparação, afirmou. E você, torcedor? O que você acha da situação de Casemiro no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.